querido ouvinte e telespectador do nosso podcast. Esse é o Cirelli Cast, seu podcast semanal de psicologia. Aqui nós teremos vários convidados com várias personalidades aqui do universo da psicologia. E hoje nós temos uma super convidada. Ela, que é psicóloga clínica pela abordagem humanista, está se pós-graduando em saúde pública e tem seu principal nicho e demanda na clínica mulheres que sofrem por violência. Então, outra questão da nossa convidada é que o maior hobby dela é a leitura, tanto que ela tem um perfil nas redes sociais que chama Cômodo da Leitura. E com vocês, Giovana Cardoso. Oi, Lia, bom dia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Faz tempo que a gente não se encontra, Verdade. né? Nós nos formamos juntas. Para vocês que não sabem, a Giovana, ela se formou, né, comigo. A gente teve aí alguns anos aí de parceria na faculdade. Então, é muito bom ter você aqui como a nossa primeira convidada. Obrigada. Do podcast, estreando aqui. E, Giovana, me conta um pouco mais. O nosso objetivo aqui do nosso podcast é saber um pouco sobre os bastidores, né, do profissional de psicologia. E me conta um pouco sobre como que despertou esse interesse pela psicologia, como que você se encontrou nesse mundo. Bom, eu comecei a fazer terapia quando eu tinha uns 14, 15 anos, né? E eu gostava muito de fazer. E nessa época, a esposa do meu pai, ela já era psicóloga. Legal. Então, eu me apaixonei, assim, pela profissão, né? Comecei a pesquisar um pouco. E no ensino médio mesmo, eu já decidi que eu queria fazer psicologia, né? Eu já me apaixonei pela profissão. E foi ali que eu decidi que eu gostaria de fazer. E foi o meu sonho mesmo, realizado. Que legal! E assim, durante o processo da faculdade... qual que foi, assim, algum momento, alguma experiência, algum perrengue da faculdade, assim, que foi, assim, um ponto decisivo ali da psicologia ali na faculdade? Tá, eu vou contar um pouquinho do processo de como eu entrei na faculdade. Foi uma experiência que eu acho interessante para quem é ouvinte e quer entrar na faculdade. Então, eu acho que é interessante. Bom, eu trabalhei durante 1 ano e 3 meses numa empresa, né? Eu fui jovem aprendiz no Recursos Humanos. E aí, eu já pretendia fazer psicologia, só que naquela época a gente ainda não tinha condições financeiras, né? Sim. Então, quando terminou o meu contrato, eu voltei para casa, fiquei alguns meses em casa, assim, pensando, poxa, eu queria muito fazer uma faculdade de psico. Né? E aí eu já comecei a procurar algumas faculdades e teve um dia que minha tia encontrou um professor do NASP, que tinha sido professor dela. E ele me permitiu, né, ingressar com a bolsa lá no NASP. Que legal! Né? E aí eu consegui entrei no meio do semestre, né? Eu lembro. Já era agosto, eu lembro até hoje do meu primeiro dia de aula. E entrei já com a turma feita, mas fui muito bem acolhida, né? A gente fez amizades ali. Depois, bom, acho que... Não sei se perrengues, assim, a gente tem muitos durante a faculdade. Sim, com certeza. Eu acho que o principal, assim, são os trabalhos em grupo, que são caóticos, né? Sim. Pois é, gente, até na psicologia tem problemas nos trabalhos em grupo. Mas eu sempre gostei muito dessa área e a gente aprender, né? A gente vê muita teoria no início, né? E aí começam os estágios de observação e depois os estágios em que a gente tem que atuar. E aí, sim, eu acho que começa o nervosismo, né? A insegurança. Mas hoje em dia já estamos aqui formadas. Com certeza, né? Quando a gente pega muita teoria, né? A gente já fica ansiando pela prática. E quando a gente chega na prática, que a gente vê, nossa, era tudo isso mesmo, né? Exatamente. E por que do humanismo? Você, aqui na apresentação, né? Eu te apresentei como psicóloga pela abordagem, né?
da Humanista e explica um pouquinho mais para o público o que seria essa abordagem, como que você trabalha nessa linha. Eu sempre gostei muito de ver o indivíduo de uma forma completa, né? Eu sei que todas as abordagens têm o seu foco, né? Mas quando a gente fala do humanismo, eu acredito que é humanizar mesmo, né? Aquele paciente, né? Aquele cliente. Então, quando a gente está ali naquele processo, não é somente a demanda que ele está trazendo, né? Envolve outras coisas. Envolve a vida dele, onde ele está inserido socialmente, como que está, né? Como estão as relações dele naquele momento. Então, eu acho que o humanismo, eu escolhi essa abordagem, né? Não porque, aliás, eu estava até conversando, né, com a nossa colega aqui, que eu tenho um carinho pela TCC, né? Sim. Inclusive, tem algumas coisas da TCC assim que eu consigo usar no consultório, né? Que eu acho que são muito válidas, eu Sim. acho muito, muito legal, gosto bastante. Mas o meu olhar, eu gosto de voltar para o humanismo, né? Então, é aquele olhar humanizado, vamos dizer assim, né? De não ver só o que o paciente está falando, né? Como a demanda ou só aquela dor, né? Por trás daquela dor tem outras coisas. A gente fala do ciclo da Gestalt, né? São vários ciclos ali, e acho que é isso. Legal, e é muito, muito interessante o como que a psicologia é muito abrangente, né? Não é só uma forma de ver o ser humano, não é só uma forma, uma técnica, Sim. né? Então, aqui no podcast, a gente vai estar trazendo vários profissionais com diversas abordagens para vocês estarem conhecendo um pouquinho, né? Porque, às vezes, as pessoas que são leigas no assunto pensam, nossa, abordagem, o que seria abordagem, Sim. né? E a abordagem é muito isso, a técnica, a forma de trabalho, né? A linha de trabalho que o psicólogo tem, né? E você também falou sobre a questão da sua pós-graduação. Como que foi a escolha da pós-graduação? Você já se formou, já entrando numa pós-graduação. Como que foi isso? Bom, a gente sabe que o Unasp é uma faculdade em que ele, né, é uma das que mais foca na saúde pública. Sim. Né? Então, outras faculdades, às vezes, não têm essas oportunidades de dar o estágio, né, da saúde pública. Sim. E a gente teve essa oportunidade. A turma que se formou antes da gente teve toda aquela questão da pandemia, Sim. né? Então, muitos deles tiveram bastante o estágio, né? Tiveram uma experiência bem restritiva ali, né? Mas quando a gente conseguiu fazer, já estava numa época bem, bem melhor. Então, eu comecei pela UBS, né? Que é a Unidade Básica de Saúde. Então, eu comecei por lá e eu gostei muito, assim. A gente não pode dizer que ali é feita uma psicoterapia, né? É um acolhimento, a gente chama de acolhimento, né? Porque são 30 minutos, a demanda é alta, né? Então, é um processo de acolhimento. A Lia ela sabe que não Sim. tem sala a todo momento, né? Às vezes você fica em um lugar, às vezes você fica em outro, são diversas demandas que aparecem ali e é um público diferenciado do público da clínica, né? A gente sabe disso. E depois eu fiz o estágio no CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. AD, que é o álcool e drogas. Sim. E ali é um público totalmente diferente, né? Bem focado naquele público. É uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente vê ali diversos profissionais da área da saúde conversando sobre todas as pessoas que estão ali, né? Utilizando aquele espaço. E eu me apaixonei também pela área. Eu acho muito interessante. Eu também fiz, né, o estágio nesse CAPS AD. E é muito interessante, né, reunir todos os profissionais. E, assim, era a parte do estágio que eu mais gostava. Sim. Porque sempre a gente já chegava no estágio, a gente já ia para uma salinha, aí ali estavam estagiários de psicologia, psicólogos, tinham médicos, fisioterapeutas, né, assistentes sociais, né, que é super importante nesse meio, né, desse público, né, do CAPS AD. E é muito interessante essa troca com outros profissionais, né, e era interessante a gente ver como que todos os profissionais ali estavam por igual, no mesmo patamar, sabe? Então, assim, vendo o paciente dessa forma multidisciplinar, eu acho, assim, fenomenal essa questão. É incrível, porque ali você vê que tá todo mundo igual, né? Todos os profissionais contribuem Sim. positivamente para que aquele paciente tenha a melhor forma possível, né, de lidar com aquela situação. Sim. Então, eu me apaixonei pela área e depois eu fui para o SER,
né, que a gente vê pessoas que têm deficiências, né, de diversos tipos. Então, tinha questões de pessoas que eram surdas, né, que tinham prótese, que tinham dificuldade de mobilidade. Então, assim, foi a área que eu gostei, Que né? legal. Então, me apaixonei e resolvi fazer aí essa pós em saúde pública e saúde da família também. Que legal. Foi o Ser Campo Limpo, né? Que você foi? Foi. Eu não tive a oportunidade, o meu estágio foi no Seco Santo Dias, né? E lá também é bem interessante, né? Como que é uma questão de socialização ali do pessoal da comunidade, né? Então, ali a gente fazia oficinas, né? E assim, foi um estágio que eu consegui, assim, tirar um pouco esse estereótipo do profissional da Sim. psicologia, né? Porque eu já tinha passado já pelo estágio hospitalar, depois você pode falar um pouquinho como é que foi sua experiência com a área hospitalar, mas eu saí de um estágio onde eu estava com o meu crachá, o meu jaleco, e aí também eu já tinha passado pelo estágio da clínica, né, com os pacientes ali, né, horário agendado. Quando eu passei desse estágio, eu fui para o Seco Santo Dias. E eu já, assim, lá a gente já não usava jaleco, nem crachá a gente utilizava. Então, assim, a gente ia assim, normal. Ele sempre falava assim: ó, já coloca um tênis, uma roupa confortável, porque lá a gente fazia oficinas, a gente fazia aula de dança, a gente fazia as oficinas lá de pintura, desenho. Então, assim, a gente tira esse estereótipo do profissional de saúde, né? Para um outro olhar também, né? Porque ali a gente tá para fazer um acolhimento, né? Oferecer assim um acolhimento psicológico para aquele indivíduo ali, muitas vezes em grupo, que é uma forma diferente também, né? E é totalmente diferente, né? E eu acho que talvez você tenha tido essa experiência também, né? O que você acha disso, do estereótipo hoje em dia do psicólogo? O que você acha? Eu acho que o estereótipo que a gente tem é muito clínico, né? Sim. Então, a gente vê que muitas das pessoas acham que a psicologia é voltada, né, para um outro público, né? Que é um público Sim. mais de classe média alta, vamos dizer assim, né? Pelos valores das sessões e tudo mais. E, assim, saber que o psicólogo pode estar presente, né, na rede SUS é muito reconfortante, né? Então, de saber, por exemplo, que é uma pessoa que está ali, que tem qualidade para estar atendendo aquela outra pessoa, né? Então, aquele usuário ali do SUS, da OBS, enfim. E eu acho que é um trabalho que a gente está quebrando aos poucos, né, Lia? Nossa Sim, profissão realmente. tá sendo quebrada em vários pedacinhos e espalhada. Tirar um pouco dessa visão inacessível da psicologia, né? Que é um serviço muito caro, que é uma coisa muito elitizada às Isso. vezes, né? Você fazer psicoterapia, hoje em dia é muito visto como isso, né? E é muito interessante essa questão da saúde pública, porque, como você falou, né? É uma coisa mais acessível, né? Mais próximo do público, né? E me conta um pouquinho mais como que foi, assim, algum estágio, alguma área que você... porque a psicologia tem diversas Sim. áreas, né? Muitas pessoas não conhecem, mas tem várias áreas, né, da psicologia. Tem psicologia do esporte, Sim. psicologia hospitalar, tem psicologia do trânsito, tem psicologia jurídica. Então, assim, fora da clínica tem muitas, né? E nos estágios, nos conteúdos também da faculdade, qual que foi, assim, o momento que você falou assim, nossa, não me identifico? Teve algum momento, assim, que você olhou para essa área e falou assim, não me vejo como profissional nessa área? Olha, não teve nenhum estágio que eu não gostei, assim, que pra Sim. mim foi algo que eu pensei, jamais faria. Mas eu acho que o que eu não me identifiquei muito foi psicologia educacional, assim, escolar. Ah, entendi. Sabe? Assim, para lidar com crianças, para fazer atividades, né? Tanto que o meu público é voltado para o público adulto feminino, né? Então, eu fiz estágio com criança, Sim. né? Foi um bom estágio, só que, assim, não é a minha área que eu gosto de atuar,
né? Eu me sinto mais confortável com mulheres adultas, assim, né? Com pessoas adultas. Então, acho que foi uma área que eu fiz estágio até com a Isa. A gente foi para uma escola, né? A gente fazia observação, né? A gente fazia estágio, fazia relatório, enfim, várias coisas. Mas é uma área, assim, que eu deixaria, assim, de lado. E eu Você acho não que é se hospitalar. identifica Exato. tanto. É, para mim, né? Claro. E é hospitalar também, né? Eu sinto que eu fiz o estágio do hospitalar, que você até pediu para comentar um pouquinho, né? Sim. Eu fiz acho que você também, nós fizemos juntos, né? Sim. Do Hospital Campo Limpo, né? E do Hospital Particular, lá na Liberdade. Então, eu iniciei, né? Pelo Hospital da Liberdade, né? Então, a gente via muitas situações ali era mais pós-cirúrgico, né? Então, de idosos, geralmente, que tinham passado por alguma cirurgia, né? E ali Sim. a família estava ali, a gente ia acolher aquele paciente, né? Conversar sobre a saúde, por que ele estava ali, como ele estava se sentindo, né? E depois teve o público, né? Hospital Sim. público. E aí ali a gente foi para maternidade. Então eram mamães que iam ganhar o bebê e mamães que já tinham, né, tido o bebê. E também foi bem tranquilo e tudo mais, mas a gente sabe que a psicologia hospitalar é muito mais ampla, né? A gente não Sim, com fica só certeza. ali, né? A gente demanda de UTI, demanda de outras áreas, Com né? certeza. Todas as fases ali do hospital, né? O psicólogo está presente. E você falou muito que não se identificou tanto com o hospital, mas você gostou dessa questão da saúde pública, né? É. Então você foi mais para a área de equipamentos. Hoje em dia você Isso, gosta mais da área de equipamentos, né? De exatamente. saúde, não na área hospitalar, né? Eu acredito que eu gosto mais dessa equipe multidisciplinar, né? De várias pessoas Do cuidando. que aquele ambiente, um ambiente um pouco mais informal do que aquele ambiente mais formalizado Isso. do hospital, né? Porque no hospital, assim, né? A enfermeira, né? Chega naquele paciente e aí aquele paciente se queixa de alguma coisa ou ela percebe que, né, a família não está muito envolvida, que, né, algo ali não está muito legal. E aí ela fala, psicólogo, vem cá. Né? Aí o psicólogo vai lá conversar com aquele paciente, ver qual que é a demanda, o que está acontecendo. Né? Então, aí a gente faz um relatório que outras pessoas têm acesso. Sim, Né? Mas não é um trabalho em equipe. sim, É diferente, né, sim. de como funciona a saúde pública, SUS, equipamento, né? Mas eu acho que é muito válido para quem gosta dessa área, né? Ah, com certeza. Eu acho muito interessante a gente ter essa visão, né? Eu acho que na nossa formação, né, na faculdade, a gente conseguiu, né, ter muitas visões, assim, de áreas, né? Os nossos estágios foram muito bons, assim, Sim, sim. nesse sentido, É. né? E agora, voltando um pouquinho mais para Giovana como pessoa, não como profissional. Quem é Giovana fora do ambiente profissional? Uhum. Bom, eu acho que, como você já mencionou, né? A Giovana, fora do ambiente profissional, é leitora total. E não, gente, não é leitora de livros de psicologia o tempo todo, tá? A gente tem outra vida além disso. Então, eu gosto de ler outros tipos de coisa, né? Vamos colocar romance, fantasia, ficção, Sim. né? Eu lembro que sempre na faculdade a Giovana sempre estava com um livrinho assim, e você. Nossa, você pegava o livro, às vezes você tava ali no início, já, tipo assim, 2 dias depois, a Giovana tava no final do livro, né? Gente, eu sempre gostei, assim, de fazer... da leitura fazer parte do meu dia, né? Então, aquele Sim, um momento hábito, né? nosso, né? Então, preciso de tá estressante a faculdade? Deixa eu ter o meu momento ali de leitura. Sim. É por isso que eu lia bastante. Eu lia no ônibus, na ida, na volta, no intervalo. Dependendo, a gente fazia uma prova, tinha que ficar em sala, eu lia depois da prova, né? Que sempre foi um hábito meu. Então, eu gosto muito de ir na Bienal do Livro. Sempre vou quando Que tem aqui em São legal. Paulo. Eu gosto muito. Gosto muito da Comic Con. Eu tenho muito esse lado, né? De super-herói, de seriado, de filme. Eu sempre gostei muito, né? Então... E eu também tenho um hobby que eu acho que não é muito conhecido. Revele agora. Eu gosto muito da Disney. Amo, sempre amei as coisas da Legal. Disney. E
eu tenho uma coleção ali das princesas da Disney. Que na minha legal. casa. Aqueles bonequinhos Barbies. de... Barbies, entendi. Que legal. Então, eu amo, sou apaixonada por isso. E, assim, são os meus hobbies preferidos, gosto Então, no muito. filme da Barbie, você já tava lá com o seu lookinho rosa e já pronta, Eu né? fui de lookinho rosa, mas acredito que eu demorei pra assistir o filme? Então, eu não consegui assistir o filme, porque nesse mês, né, que foi o lançamento, eu tava de férias em Minas. E como eu falei, né, quem assistiu o primeiro episódio, eu falei, minha cidade é muito pequena, não tem cinema. Nossa! Então, assim, lógico que foi, assim, um tempo, assim, pra relaxar, descansar, desconectar um pouquinho, né, dessa vida agitada da Sim. cidade grande, mas lá não tem cinema. Eu vi você postando lá. Então, eu nem cheguei a assistir, mas eu também amo cinema, eu gosto bastante também disso. O tempo, assim, que eu tenho pra relaxar, eu gosto de filminho também. É um momento da gente se desconectar um pouquinho, né? Ai, que legal, Giovana. E sobre projetos futuros, me conta um pouquinho mais como que tá essa questão da sua vida profissional, que projetos futuros que você tem. Bom, minha vida profissional agora está mais voltada para os convênios, Sim. né, de início, e para psicologia e para a clínica, né? Então, Clínica particular. Isso, a clínica particular. O meu projeto atualmente é tentar entrar na saúde pública, Legal. né? Então, seja por parte CLT, né, Sim. ou por concurso público. Né? Então, eu quero focar nessa área mesmo e continuar minha parte clínica. Entendi. Seja Isso. essas outras questões aí que envolvem a saúde pública, né? Isso. Ah, que bom, Giovana. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui no nosso estúdio de podcast. Foi muito bom ter essa troca, né? Foi. De ter essa questão mesmo de conhecer um pouquinho mais sobre o seu lado, né? Fora do ambiente profissional. E eu gostaria de perguntar, você teria alguma mensagem final para deixar para os nossos ouvintes? Bom, foi um prazer estar aqui. Foi um prazer, Lia. Fiquei muito feliz com o convite, né? E acho que a mensagem para os convidados, gente, é que assim, a psicologia é muito mais do que vocês imaginam, né? Não é só ela vai só escutar, né? O trabalho dela é só escutar, o trabalho dela é aconselhar, né? A gente estuda muito para acolher vocês, para dar o melhor para vocês, né? Sim. Então, e outra coisa, não deixem para fazer terapia de última hora. Sim, sabe quando tá tudo aquele caos? Sim. Não deixa pra começar naquele momento. Começa antes. Começa um pouquinho antes. Né? Porque vai ser melhor pra vocês, né? E a gente consegue trabalhar melhor também, né? Com certeza. Muito obrigada novamente. Foi um prazer. Espero que você tenha sucesso na sua carreira. Você tá? também. Desejo tudo de bom. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada por você que ficou até aqui, ao final do nosso episódio. Siga nas redes sociais e aqui na descrição tá o nosso perfil no Instagram também, CireliCast, e também as redes sociais da Giovana. Psi.de.cardoso. Já vai estar aparecendo aqui na tela também. E o meu Instagram também profissional, Lia Cirelli. Segue a gente lá, acompanha a nossa rotina. E é isso, e eu convido você para assistir o nosso próximo episódio. E, claro, se você é psicólogo, estudante de psicologia, ou conhece algum profissional da psicologia que você gostaria de estar aqui nessa cadeira que a Giovana está aqui para ser entrevistada, para saber um pouquinho mais dos bastidores desse profissional, entre em contato com a gente, que será um prazer a gente agendar um episódio com esse profissional. Até a próxima!